6 diz assim, eu vou ler do 4 em diante, 1 Coríntios 12, 4 em diante. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, a gente pensa muito nessa questão do poder, porque o ser humano ele tem um fascínio pelo poder, né? Então a gente pensa muito no poder. Se você for olhar o livro de Atos, você vai encontrar ali a história de Simão, o mágico, que ele viu os discípulos expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo, e ele chegou lá e ofereceu dinheiro aos discípulos, porque ele queria aquele poder, ele queria ter aquele poder. E um dos discípulos disse: pega o teu poder, pega o teu dinheiro e leva daqui embora, porque você não tem parte conosco nessa obra, né? Porque o teu coração não é reto. Ele queria o poder do Espírito Santo, mas ele não queria a vida do Espírito Santo. Ele não queria pagar o preço de se entregar a Cristo para viver verdadeiramente a vida do Espírito, para que dentro disso ele encontrasse a maneira de como viver o poder do Espírito Santo. E Juliano Som, que é, vamos dizer assim, o líder daquele ministério, Livres para Adorar, ele disse algo muito interessante. Ele disse que o poder sem o caráter do Espírito é feitiçaria, né? O poder sem o fruto do Espírito é feitiçaria, né? Então, ele procurou nessa frase ensinar exatamente aquilo que a gente tem ensinado à igreja há muito tempo, que o poder ele é muito importante, mas mais importante que o poder é o caráter, é o fruto do Espírito Santo em nós. Porque no final das contas, a grande questão não é quem tem, não é ter todo o poder, mas qual o caráter que está controlando o poder. Então nós falamos sobre os princípios do caráter de Deus, né? Alguns dias atrás, que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é amor, que o nosso Deus é justiça, que Ele é reto. E glória a Deus, porque é essa pessoa que está por trás de todo o poder. Agora imagina se todo o poder estivesse na mão do diabo, que é um ser injusto, maligno, né? Então o poder seria um instrumento para o mal, né? E não haveria como vencer, porque todo o poder estaria com aquele que é mau. Mas graças a Deus que todo o poder está com aquele que representa todo o bem, que é o nosso Deus. E quando a gente se fala do Espírito Santo, a gente tem que entender que existem 3 situações: vocações, fruto do Espírito e dons do Espírito, né? Então são 5 vocações ministeriais: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. São as 5 vocações ministeriais que sustentam o trabalho da igreja. E os dons, são 9 dons. E é interessante que dentro da vocação profética existe o dom de profecia. E aí nós não podemos, às vezes a pessoa tem a vocação profética, mas não tem o dom de profecia. Às vezes a pessoa tem a vocação profética e tem o dom da profecia também. Porque aquele que prega a palavra de forma revelada, ele está sendo profeta quando ele está sendo usado por Deus e traz aquela palavra rema,
que foi o que foi discutido talvez um pouco aqui, e até no concílio do Lucas foi perguntado isso para ele: você crê no rema revelado da palavra de Deus? Porque é aí que muitas vezes pega, né? Porque a palavra de Deus, ela não está presa como revelação de Deus a um contexto único, né? Ela pode ser aplicada na nossa vida de forma espiritual dentro de uma necessidade que pode ser pessoal, que pode ser coletiva, né? Às vezes você vem num culto e Deus vai falar com você usando a palavra dele e trazendo uma revelação ao teu coração sobre a tua vida, o que você vivenciou, o que você enfrentou, né? Por exemplo, na sexta-feira eu falei sobre o leproso, e houve um momento e a gente falou sobre cura, sobre a manifestação da cura de Deus, e que muitas vezes a cura de Deus não depende só do que Deus quer fazer, mas depende também de nós, de queremos receber. Porque eu perguntei para a igreja: Jesus curou todos os leprosos que tinha na época? Não. Ele curou alguns que buscaram, que foram em busca, que tiveram algum tipo de atitude. E ainda teve o homem que tinha um filho epilético, que quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele perguntou para Jesus: o senhor pode me ajudar? E aí Jesus diz: você pode crer? Jesus devolveu para ele. Primeiro ele colocou para Jesus, aí Jesus falou: mas você pode crer? Aí ele devolveu para Jesus de novo: Senhor, sim, mas me ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, Jesus falou assim: é necessário crer. Mas aquele homem disse: eu tenho uma incredulidade. Poucas vezes a gente fala sobre isso na Bíblia, e na sexta-feira nós discutimos um pouco sobre isso, que às vezes, como aquele homem, existe uma incredulidade em nós, e nós precisamos reconhecer isso diante de Deus, reconhecer que às vezes nós somos incrédulos. É que nem o Jorge citou agora há pouco aqui sobre a menina do óculos, né? Usando o exemplo de que Deus queria usar um profeta talvez para curar a pessoa de um problema na visão, mas se aquela pessoa não crer e não se abrir, ela vai continuar usando óculos. É um direito dela querer usar óculos a vida inteira, mas de repente a pessoa fala: não, eu creio e eu quero. Deus faz um milagre. Agora não depende só de Deus, depende da nossa resposta. Às vezes nós temos que ser que nem aquele homem que tem uma incredulidade e diz: Senhor, tira de mim essa incredulidade, resolve esse problema da incredulidade na minha vida, para que eu possa viver coisas maiores, né? Então nós falamos na sexta-feira, dentro dessa palavra, a relação da adoração com a cura. Então quem não viu a palavra de sexta-feira, por favor, dá uma olhadinha lá, né? Não é uma palavra de autoajuda, não, é uma palavra bastante teológica, que vai falar com você sobre temas que às vezes são difíceis de serem tratados na igreja, mas que Deus nos dá dentro de uma visão de cura, dentro de uma visão de libertação. Onde que entra a adoração? O que é adorar a Deus? Eu sou um adorador? Eu sei o que é adorar a Deus, porque diz que o leproso chegou e adorou. Ele não chegou e disse: me cura, chegou e adorou. Então às vezes a gente tem que entender o que é mais importante: eu ser curado ou adorar? Ou o que vem primeiro na minha vida, né? E o que é adorar? Às vezes a gente precisa entender essas questões, para que a gente possa entender o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Então estou dando uma pinceladinha aí, porque às vezes eu vejo que as pessoas, Deus entrega palavras de poder, Deus entrega palavras de cura para a igreja, mas às vezes nem todos estão buscando receber de Deus aquilo que Deus está entregando. Então, se você não vem ao culto, para durante a semana, dá uma olhadinha naquilo que foi pregado. Por que eu falo isso, irmãos? Ontem eu estava falando com a Priscila, que também não tem vindo alguns dias na igreja, né? E ela estava desabafando sobre os problemas, e eu falei: Pri, você é a ovelha desse aprisco. Então Deus cuida das ovelhas desse aprisco através dos ministros que Ele coloca sobre esse aprisco. Então a necessidade de cada um de vocês, de certa forma, é tratada por Deus pelas ministrações que são ministradas dentro desse aprisco. Você faz parte desse aprisco, você faz parte dessa Sião de Deus, né? Dessa congregação local aqui.
Então, o que Deus quer falar com você, Ele vai falar através das pessoas. Primeiramente, Ele vai falar através das pessoas que estão aqui dentro. Agora, se você fizesse parte de um outro aprisco, você estaria debaixo da autoridade espiritual de um outro líder ou de uma outra liderança. Lá, com certeza, Deus falaria com você através daquele líder, daquela liderança. Aqui, então nós temos que entender isso, né? Vou dar um exemplo para você. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 16. E continuando falando assim da irmã Priscila, vamos continuar orando por ela, que ela está enfrentando uma luta aí com um problema de enfermidade, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é importante as nossas orações, né? Para que a irmã possa se levantar, estar firme na presença de Deus. Nós temos que orar uns pelos outros, né? É o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 10, versículo 16. O que diz aí, irmão Ricardo? Rejeitar a mim, me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha só que interessante, irmãos. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É uma sequência. Jesus estava falando para os discípulos, para aqueles que o representam na terra. Então, por exemplo, quando eu estou pregando a palavra de Deus aqui, eu estou representando quem? Quem que eu estou representando, a igreja? Quem que eu estou representando, a igreja? Jesus, Deus. Se você rejeitar a mim e as palavras que eu estou ministrando, você está rejeitando quem, irmãos? A Jesus. Porque eu não estou aqui falando de mim, eu estou aqui falando de Jesus, da sua palavra. E se você rejeita Jesus, por fim, você rejeita quem? O Pai de Jesus. Você vê como é sério o efeito cascata na nossa vida? Por que o mundo trabalha para que aconteçam escândalos na vida de líderes, de pastores, para que haja uma resistência no coração do ser humano em ouvir pastores, em ouvir líderes, em acreditar naquilo que é ministrado? Porque à medida que isso acontece, você acaba rejeitando quem está por trás daquela pessoa, que é Jesus, né? E aí você rejeita o Pai de Jesus. Então a minha responsabilidade como líder é me manter firme todos os dias. Eu sei da minha responsabilidade. Quando eu olho essa palavra aqui, eu fico pensando quão grande é a minha responsabilidade, porque eu falo em nome de Deus, eu falo em nome de Jesus. Aquele que me rejeita, eu não gosto do pastor Gaudilei, eu não gosto porque ele fala duro, eu não gosto porque ele fala assim. Se eu estou falando em nome de Deus, você não está rejeitando a mim, você está rejeitando aquele que me enviou, né? Então é uma sequência de situações. Então por isso que é sério falar em nome de Deus. Então eu me cobro muito. Os irmãos acham que eu cobro a igreja? Irmãos, eu cobro a mim, eu me cobro 2 vezes mais do que eu cobro a vocês. Para que eu possa ser pastor dessa igreja, eu me cobro muito, mas muito mais do que cobraria qualquer um dos irmãos, porque eu sei da minha responsabilidade. Então eu tenho que permanecer em pé, e se eu sentir que eu vou cair, eu tenho que pedir forças para Deus, para não cair, porque eu sei que a minha queda levará vocês a caírem junto comigo. Vocês desacreditarão, né? Nossa, o pastor que pregou, que falou isso, aquilo outro, caiu. Ah, será que vale a pena continuar na igreja? Será que vale a pena continuar ouvindo, né, mensagem de Deus? Vem tudo isso na cabeça dos crentes, irmãos. Quantos crentes saíram de uma denominação aí grande na cidade, né, por causa da atitude de um líder? Eu não vou aqui mencionar nome, nem citar nome, nem da igreja, nem da pessoa, mas por causa da atitude de uma pessoa, um monte de gente saiu do aprisco, enfim, uma atitude, uma pessoa. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né, diante de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, é essa pessoa maravilhosa, que ele vem, ele nos convence do pecado,
da justiça, do juízo, todos os dias. É Ele que manifesta em nós os dons, a vocação, mas é Ele que implanta em nós o fruto do Espírito. É Ele que muda o nosso caráter através da palavra. E nós precisamos ter uma amizade muito profunda com o Espírito Santo. Irmãos, mais do que nos preocuparmos em ter o poder, nós temos que nos preocupar em ter amizade com o Espírito, intimidade com o Espírito Santo, né, para que nós possamos entender de que maneira esse poder deve fluir na nossa vida. E eu digo assim, que os dons todos foram dados para a edificação da igreja. Nenhum dom é dado para a exaltação do ser humano, né? Então tudo que Deus faz é visando uma edificação geral, e não a promoção de uma pessoa, né? Então nesta manhã eu quero deixar aí esse pequeno alerta sobre essa questão do Espírito Santo, porque, irmãos, por causa da falta de entendimento sobre o Espírito Santo, muitas igrejas já romperam, muitas igrejas se dividiram, ministérios nasceram só porque não entenderam corretamente quem é o Espírito Santo, como ele trabalha, o que ele faz, né? Então nós precisamos ter esse entendimento.